E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis da terra dos filhos de Israel. Deus escolhe homens, Deus precisa de homens sob o poder do Espírito Santo para levar a sua palavra. Aleluia! Bendito seja o nome do eterno Jesus Cristo. Pela excelência do seu poder, Deus levantou homens sobre a terra para pregar a palavra sob o poder do Espírito Santo. Compra, vai fazer compra, Deus vai fazer uma mudança lá dentro da tua casa e ainda vai sobrar. Eu quero ver se está todo mundo afiado aqui. Qual é a palavra que o diabo detesta ouvir? Tá todo mundo ligado. Abre Filipenses capítulo 2. Nós fomos convidados ano passado para estar aqui, na sexta-feira também. E naquela noite o Senhor me fez pregar sobre as 7 palavras que Jesus disse na cruz. O pastor Santos, quando nos convidou, eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu já preguei sobre as 7 palavras da cruz. Me dá uma revelação nova sobre o que o Senhor quer falar com a igreja. E o Senhor me deu essa passagem e colocou no meu coração os 7 passos de Jesus para a exaltação. Amém? Os 7 passos de Jesus para a exaltação. Então, toma posse do que você vai ouvir aqui da parte do Senhor. Exerce, porque eu sei que Deus tem uma grande exaltação para mim e para você na terra. Amém? Todos acharam Filipenses capítulo de número 2? Amém? Então diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, de todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Quantos creem nessa poderosa palavra do Senhor? Então aplaude bem forte para estremecer o inferno e senta glorificando o nome do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, o apóstolo Paulo ele havia sido impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, e ele teve aquela visão daquele homem falando com ele, pedindo que ele fosse, porque Deus ele tinha uma obra a fazer na Macedônia. Então entenda o que eu vou te dizer aqui, meu amado, minha amada. Tem hora na nossa vida que Deus nos impede de tomarmos certas decisões, porque Ele sabe lá na frente o que vai acontecer. Às vezes Deus coloca um projeto, faz acontecer coisas na nossa vida, e no momento a gente não entende. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus impediu que Paulo fosse para a Ásia. E quando ele chegou na Macedônia, a primeira viagem, capítulo número 15 de Atos, e ele entrou em Filipos, diz que
Nazireu aceitou Jesus. Paulo viu a grande obra que Deus vinha fazendo, realizando através da vida dele. Aquela menina que era cega, aqueles homens foram libertas. Muitas coisas Deus operou através da vida de Paulo. E Paulo agora, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, Filipe era uma colônia de Roma, que pertencia a Roma. E Paulo estava encarcerado, preso numa prisão. Ele deveria ter vários motivos para estar entristecido com o que estava acontecendo. Afinal de contas, ele havia pregado o Evangelho. Deus usava as mãos de Paulo com maravilhas na terra. Pessoas eram libertas, mas ele estava vivendo agora um momento de uma prisão, sendo perseguido por Roma. A gente que era Afrodito, ele foi enviado, levou uma quantia para que abençoasse a vida de Paulo, e ele também começou a informar a Paulo o que havia acontecido e que estava acontecendo no meio da igreja de Filipos. Paulo devia estar muito preocupado com a sua vida, mas para ele a preocupação maior era as almas que ele havia ganhado. O que estava acontecendo na igreja de Filipos. E ele, no capítulo 1 de Filipenses, ele começa a escrever aos Filipenses, e ele exalta o Senhor Jesus, e ele começa a falar aos Filipenses que a essência do que tinha que existir dentro da igreja era o amor. Era a confraternização do amor entre os irmãos. Olha, uma coisa é a unidade e uma coisa é a uniformidade. Pastor, o que é unidade? Unidade é quando você serve no corpo de Cristo com amor entre os irmãos. E a uniformidade é quando você serve sob pressão. Quando você está servindo dentro da casa do Senhor, na obra, em algum lugar que Deus colocou, mas você não faz aquilo por amor, você acaba fazendo por uma pressão, por uma obrigação. Presta atenção, eu vou te dizer aqui uma história. Eu vi uma entrevista de um homem outro dia, e aquele homem ele construiu uma grande empresa. E ele contratou um diretor de recursos humanos, e ele falou para aquele homem assim: olha, eu quero que você escolha os melhores gerentes, os melhores líderes. E ele viu que o homem usava uma estratégia. E qual era a estratégia? Ele dava privilégios para os gerentes. Você vai entender o que Deus vai falar aqui contigo nessa noite. E o patrão chegou para ele e falou assim: eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui. E ele falou assim: olha, presta atenção que eu vou te explicar. Se nós colocarmos os empregados para trabalharem aqui na empresa apenas nas responsabilidades, eles vão trabalhar para a responsabilidade por causa do salário que eles vão receber. Mas se eles conseguirem trabalharem e desenvolverem sobre os privilégios, nós teremos amanhã grandes líderes. Então Paulo ele começou a observar que existia um grande problema na igreja de Filipe. E ele pega o exemplo de Jesus e ele começa a usar o exemplo de Jesus para que eles entendessem que a melhor coisa que eles faziam era ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Pastor, qual era esse sentimento? Jesus, meu amado, ele não deixou o céu e veio à terra apenas porque ele era Deus e porque ele queria vir aqui aparecer, fazer maravilhas. Não. O sentimento que existia em Jesus era: ele veio para a salvação de outras pessoas. Aleluia! Deixa eu te perguntar uma coisa aqui hoje, nessa noite. Por qual motivo você está aqui hoje? Qual foi o motivo que te fez você hoje estar buscando o Senhor? Para pensar qual é o motivo que você tem servido a Deus. Para pensar no que você está fazendo no teu chamado. O que você está desenvolvendo na terra para Deus. Olha, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele morreu de uma enfermidade. Era um homem santo. A mulher chegou a dizer que ele era um santo homem de Deus, mas morreu de uma enfermidade. A hora de todos nós um dia vai chegar. Mas diz que aonde Eliseu havia sido enterrado, o homem foi morto. Eles pegaram o corpo daquele homem e jogaram na cova de Eliseu.
E quando o corpo morto bateu nos ossos, ressuscitou. Se nós pararmos para analisar, nós vamos falar, bom, Eliseu mesmo depois de morto fazia milagre. Meu amado, não foi Eliseu que ressuscitou aquele homem. Por quê, pastor? Porque Eliseu já estava morto. Quem ressuscitou aquele homem foi Deus. E por que Deus fez aquilo? Porque Deus queria mostrar para o rei e para o povo que o profeta poderia estar morto, mas a promessa dele estava viva. É verdade. Glória a Deus. Mas entenda uma coisa que o Senhor falou para mim quando eu estava lendo essa passagem um dia, e eu guardei isso. Ossos mortos também ressuscitam. Deus também usa as coisas mortas nessa terra para fazer milagres. Ó, você vai entender o que eu vou falar aqui. O milagre foi Deus que fez, mas a fama ficou com Eliseu. E por causa desse feito, até hoje nós falamos que depois de morto, Eliseu ainda fazia milagres. Depois que você morrer, para pensar aqui comigo. Qual é a lembrança que as pessoas vão ter de você? O dia que o Senhor te arrancar dessa terra, qual é a marca que você está deixando registrada aqui na terra? Quando as pessoas se lembrarem de você, qual é o feito que elas vão se lembrar da tua vida aqui na terra? Qual é a obra que você está realizando hoje, meu amado? O que você está fazendo hoje, amanhã ou depois vai refletir em tudo aquilo que você fez. As pessoas amanhã vão lembrar de você, e por causa do teu testemunho de vida, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, as pessoas vão olhar e verdadeiramente vão se espelhar em você, e você vai acabar ressuscitando pessoas sem que você esteja aqui nessa terra. Quantos estão entendendo? Glorifica o nome de Deus. Então eu te pergunto nessa noite, qual é a tua marca registrada hoje na terra? O que você está deixando na história da tua vida? Olha, eu levei 26 anos da minha vida fugindo daquilo que Deus queria comigo. Sabe qual foi a marca que as pessoas tiveram registrada na minha vida? É o cara mais louco de Realengo. Eu andava pelado, chegava pelado de madrugada. Minha mãe foi várias vezes chamada na administração do condomínio, porque eu lembrava bêbado, quebrava tudo. Eu via tão bêbado que eu não lembrava nem aonde eu tinha largado o carro dentro do condomínio. E eu vi várias vezes minha mãe chorando por causa daquilo ali. E a marca que ficou registrada da minha vida do passado, se eu parar para lembrar, além de ser coisas engraçadas, mas foram coisas que veio denegrindo a minha imagem, veio destruindo a minha família, a minha casa, veio destruindo os projetos de Deus, das coisas que Deus tinha comigo. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E um dia eu entendi o que o Senhor queria que eu fizesse através, o que Deus queria fazer através da minha vida. E eu cedi, eu deixei Deus fazer. E hoje, meu amado e minha amada, apesar das calúnias, das fofocas, das difamações, das coisas que as pessoas levantam, por onde nós estamos passando, almas têm se rendido aos pés do Senhor. Deus tem curado, feito maravilhas, Deus tem feito tantas coisas. Eu não sei quanto tempo Deus vai me manter na terra, mas eu falei para Deus, olha, se for para eu voltar a viver a vida que eu tinha, então o Senhor me prepara e me leva, porque eu não quero mais ter aquela marca registrada. Eu quero que um dia, quando Deus me levar, as pessoas se lembrem, olha, ele era um grande ganhador de alma. Deus usava aquele homem poderosamente. Foi um grande homem de Deus. Lavas, Cicala, Chébia, Xanaia, Rosa. Amado, tem pessoas que estão esperando algo de você do lado de fora. Tem pessoas que estão se espelhando na tua vida. Que a pessoa, se eu tivesse tido um filho no passado, meu filho visse eu chegando bêbado em casa, pelado, louco. Poxa, meu pai é o maior bagunceiro que existe na face da terra. O que seria que eu traria de coisas boas para o meu filho?
Mas eu louvo a Deus que o Senhor não permitiu isso ter acontecido na minha vida. Então eu vou te dizer uma coisa ruim e uma coisa boa. A ruim, não tem mais como voltar atrás. E a boa, se você tomar uma posição hoje e mudar, teu presente vai escrever um novo futuro para a tua vida. Deus vai virar essa página e vai começar uma nova história. Não me interessa, meu amado, o que você já fez, eu não quero nem saber. E o que me importa é que você, a partir de hoje, saia daqui transformado e com uma vontade de fazer coisas que vai impactar a vida de outras pessoas. Jesus, ele era Deus. Jesus estava na criação do mundo, sentado com o Pai reinando, vestido de glória, com muitos anjos ao seu lado o exaltando. Mas chegou um ponto que Deus olhou para a terra e viu que a terra precisava de alguém que tivesse que mudar a história da humanidade. O Senhor falou lá no livro de Isaías, capítulo 6, a quem nós enviaremos? Isaías até te prontificou. Naquele momento falou, Senhor, envia a mim. Deus falou, vai, mas o mistério não era com Isaías. Aquela profecia ainda ia se completar com a vinda de Jesus. E diz que ele deixou a sua glória. Jesus tirou as vestes de glória, entregou ao Pai tudo que o Pai o havia dado. Ele era Deus, mas diz que ele não fazia nada para usurpar, tomar o lugar do Pai. Ao contrário do diabo, que foi um ser que o Senhor criou, o exaltou, colocou acima de todos os anjos, deu o nome de Lúcifer, anjo de luz, o colocou para... Sabe qual era a intenção que Deus tinha na vida de Lúcifer? Lúcifer, ele era um anjo perfeito. Você queria olhar para o anjo perfeito? Olhasse para Lúcifer, a filha de medida. Diz que ele andava sobre as pedras de fogo. Quando ele andava, saía do seu corpo o som de pífanos, tambores. Diz que a música surgiu junto com ele. Ele regia a orquestra do céu. Era o anjo mais perfeito e mais belo. Mas a intenção que Deus criou Lúcifer era que ele fosse o intérprete entre Deus e os anjos. Há classe de anjos no céu, e tem anjos que não chegam próximos do Senhor. Os serafins são os anjos que vivem mais próximos de Deus. Mas Isaías, quando ele viu a visão dos serafins, ele disse que eles cobriam o rosto, o corpo e as pernas, para que ele não olhasse para a glória de Deus. Então seria muito difícil a comunicação entre os anjos e Deus. E Deus cria um ser agora, que a responsabilidade dele era transmitir o amor, a vontade de Deus para com os outros anjos. Mas o que ele faz? Ele cria a mentira. Ele usurpa tomar o trono de Deus. E qual foi o resultado? A sua queda. Ao contrário, Jesus, que não foi expulso do céu, que não supõe tomar nada do Pai, deixou tudo, meu amado, e veio à terra como em forma de homem. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Para ele fazer aquilo ali, ele teve que ter muita coragem. Por quê, pastor? Porque ele correu o risco de nunca mais voltar para o céu. Ele deixou ao seu lado de glória, de tudo que ele tinha no céu, e desceu à terra sem nada. Nós lemos que ele se esvaziou. Presta atenção aqui. Que Deus, ele vai te guiar a partir de hoje numa outra dimensão espiritual. E Deus vai te guiar em direção à tua exaltação. O primeiro passo de Jesus foi: ele não supõe ser Deus. O segundo passo que nós lemos: ele veio à terra em forma de homem. Mas presta atenção,
te dizer uma coisa aqui. O sentimento que ele tinha era de pensar nos outros. Isso você vê até na cruz. As 3 primeiras palavras que Jesus disse, primeiro, até quando ele estava sendo crucificado, ele pensou nos outros. Primeira coisa, ele falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Depois ele disse para o ladrão da cruz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Depois ele pensou em Maria e pensou em João. Aí ele pensou no Pai e depois ele pensou nele. E esse é o sentimento que Deus quer encontrar em nós. Primeiro, que esteja a vida das outras pessoas. Só que não existia só um sentimento de Jesus. Seria muito fácil só ele ter o sentimento. Ele teve que colocar em prática. Aí o que ele fez? Primeira coisa, veio em forma de homem. Eu lembro quando eu vejo isso, eu lembro quando Davi virou para Salomão na sua morte e disse: filho, eu vou para o caminho de todas as pessoas dessa terra. Davi estava prestes a morrer, mas ele virou para Salomão e falou assim: ó, lembra-te do teu Senhor, lembra-te da lei dele, lembra-te que ele me fez uma promessa, que se os teus filhos obedecessem, não faltaria varão que reinasse sobre o reino de Israel. Ser homem. Ser homem. Sabe o que Davi estava falando para Salomão? Tenha um caráter exemplar. Seja fiel no que você fala, nas tuas atitudes. Não fala uma coisa e faça outra, não. Aquilo que você se cumprir de fazer, faça. Vá até o final, mas não desista daquilo que você é. Sermos cristãos, se vestir como os cristãos, é muito fácil a gente falar e apresentar. Mas ter o caráter de Cristo verdadeiramente, aí é outra coisa. E às vezes a gente ora e pede as coisas a Deus: Senhor, me transforma, me muda. Senhor, faz isso em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, cria, deixa-me, revela a tua santidade. Está pensando que Deus vai vir com a bandeja te dar? Deus vai colocar situações diante de você para que você desenvolva e receba tudo que você está pedindo. E quando você começa a ver pelos olhos espirituais, entender que as situações que acontecem diariamente na tua vida são proporcionadas para o teu crescimento, aí você começa a entender o que Deus está fazendo e você consegue vencer as tuas barreiras. Deus não vai, meu amado, mudar caráter de ninguém. Primeiro que o caráter, ele começou desde o dia que você nasceu. Porque o caráter é um conjunto de coisas, valores que vem junto com a tua formação e começa onde? Lá dentro da tua casa. Os filhos são igual uma esponja. O que o pai e a mãe faz, o filho vai fazer. Então, amado, imagina que você hoje foi formado com caráter, mas não é de uma hora para outra que você vai aceitar Jesus e que as coisas vão mudar na tua vida. Quem vai fazer isso, pastor? É o Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo de Deus faça essa transformação, você precisa querer. Você precisa deixar ele agir. Você precisa dar lugar ao Espírito, vazão ao Espírito na tua vida. Por isso que Paulo ele fala: nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Glória! Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer na nossa vida. Deus sabe, meu amado e minha amada, como você é. Deus conhece o teu levantar e o teu deitar. Sabe das tuas dificuldades. Sabe da tua formalidade, como você foi formado. Deus sabe até onde o teu temperamento vai, até o que você consegue aguentar, o que você não consegue. Mas tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, que é você que precisa deixar o Senhor trabalhar. Glória, aleluia.
O terceiro passo de Jesus, aonde nós lemos, Jesus, ele tomou forma de servo. Você sabe qual é a diferença de um servo para um homem que é muito rico, que tem tudo? O servo não tem direito a nada. Jesus, ele veio à terra como homem, tomou sua forma de servo, e ele próprio diz para os discípulos e para o povo judeu: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E é isso que precisa acontecer em nós. Essa é uma das maiores dificuldades que nós encontramos, principalmente dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque servir é mais difícil do que você se colocar para se apresentar. Eu lembro quando eu me converti, o pastor virou para mim e falou assim: Alexandre, diga que você foi um pastor e apareceu uma pessoa na tua igreja e ela vem querendo servir, prepara ela, porque ela vai ser uma boa obreira, um bom obreiro no futuro. Mas se ele quiser vir para mandar, para querer trazer contenda, querer modificar todas as coisas, deixa ele embora, porque ele é problema. Pessoas com problemas nós ajudamos, mas pessoas problemáticas, meu amado, é melhor você deixar embora, porque muitas das vezes ela não quer ser ajudada. E você veio aqui hoje, você está aqui hoje para quê? Para ser servido ou para você servir? O que é que você tem hoje em mente da obra que Deus tem na tua vida? Como você está servindo a Deus na face da terra? Quais são as coisas que você tem feito para o crescimento da igreja? Olha, meu amado, eu estou aqui pregando hoje. Vocês me viram tocando violão ali? Mas quando eu me converti, sabe o que eu fazia? Eu pegava o pastor de carro na igreja, da casa dele, levava para a igreja, abria a igreja, lavava o chão da igreja, jogava água porque não tinha piso, e era areia batida, então os irmãos pulavam, dançavam, subia muita areia, então eu jogava água, ia no banheiro, jogava o papel da lata do lixo fora, lavava banheiro, carregava a caixa de som para cima e para baixo dentro do carro, afinava a guitarra, não sabia nem tocar, afinava a guitarra, deixava lá para quem fosse tocar, já estava preparado, e ficava sentado esperando a minha parte do culto, receber o que Deus tinha para mim. Mas eu me sentia alegre. E aquele momento para mim era um momento de alegria, porque eu estava fazendo alguma coisa para Deus. Eu não sabia fazer nada, mas é o pouco que eu sabia, eu usava e botava a mão. Até o momento vai chegar, a hora da tua exaltação vai chegar, mas com Cristo hoje nós estamos percebendo os passos que Ele deu para que o Pai o exaltasse. Meu amado, olha, grava isso com você. Quem não serve para ser servo, não serve para ser servido. Quem não serve para ser liderado, nunca vai ser um bom líder. Quem não gosta, eu falei com o pastor essa semana, eu falei, mas você está congregando aonde? Falou, olha, eu não quero ter igreja, eu não consigo mais ser mandado por homens. Falei, meu amado, mas se Jesus voltar, Jesus vai voltar para buscar uma igreja. Jesus não vai voltar para buscar monte, e onde muita gente não quer mais ter igreja. Aleluia. Se você não tem igreja, você não está em comunhão com o corpo de Cristo. Se não está em comunhão com o corpo de Cristo, você não pode tomar Santa Ceia. Se você não toma Santa Ceia, Jesus falou, olha, quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Como que você vai desfrutar das coisas do reino dos céus? Ó,
Jesus fez sacrifício, porque a morte dele foi um sacrifício. Mas antes da morte ele obedeceu. Você pode subir monte, meu amado, pode fazer sacrifício que você quiser, mas antes tem que vir a obediência. Como é que você quer a exaltação de Deus? Se você quer colocar o carro na frente dos bois, não tem como. Tudo tem seu tempo e sua hora. Talvez o tempo hoje de você seja se despir, talvez o de outro seja se esvaziar, talvez o de outro seja se tomar a forma de servo, talvez o tempo de outro seja se negar a si mesmo, talvez o tempo de outro seja ser obediente, e talvez o tempo de outro seja morrer. Tem coisa na nossa vida que precisa morrer. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Você pensa que eu pedi para ser pastor? Você pensa em pastor Santos? O pessoal de ministério pede para ser alguma coisa? Primeiro, se alguém pedir e querer colocar umas vestes, comprar uma carteira, ou ele mesmo, como muitos faziam um giro no monte, quando vier a luta, o camarada não vai aguentar, porque ele não tem a unção do céu. Fazer um curso de teologia não forma ninguém a pastor a nada, forma teólogo. Está arriscado você fazer um curso de teologia e você ainda ficar sentado com tantas coisas que você passa até a duvidar do poder de Deus. Eu fui pregar numa igreja, eu preguei sobre Êxodo 14, quando Deus abriu o mar vermelho. Olha, não existe na terra registro algum em livro nenhum, nem lá dentro do Egito, que confirme que aquilo ali aconteceu. Historiadores já fizeram, já mostraram que é possível o mar ter aberto por vários motivos. Então, se você ficar letrado, você acaba até desacreditando no poder de Deus. Por que os egípcios nos colocaram aquilo? Porque talvez tenha sido uma grande vergonha que Deus fez no meio do povo deles, que eles tiveram vergonha de registrar. Deus matou os primogênitos, acabou com o faraó, acabou com as 7 faraó, então talvez eles tenham tanta vergonha que eles passaram, que não tiveram coragem de registrar. Meu amado, mas a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, não é no que o homem diz lá fora. Então, se você está entendendo que o Espírito Santo está falando contigo nessa noite, se você sabe qual é o tempo que Deus está te chamando hoje, se você sabe que precisa coisas esvaziarem da tua vida, olha, negar a si mesmo. Jesus, ele negou-se a si mesmo, ele se humilhou. Ele, em um momento, o diabo pegou Jesus no momento mais fraco da sua vida. Você vê que Jesus, ele não tinha pecado nenhum, mas Jesus quis se batizar. Por quê, pastor? Porque ele queria que se cumprisse a justiça de Deus na sua vida. Ele foi obediente em todas as coisas. Ele veio obedecendo desde o dia do nascimento, foi um bom filho, foi obedecendo, foi tudo. E quando ele se batizou, o que Deus fez no meio do povo? Eis aí o meu filho amado, de qual eu tenho muito prazer. Por quê? Porque ele era um filho obediente, sem pecado, mas ele foi lá e se batizou. E quantos hoje entram para a igreja e não querem se batizar? Ó, o batismo nas águas, ele não purifica pecado nenhum. Pastor, mas eu bebo, mas eu fumo, mas eu faço tanta coisa ainda. Eu não paro de mentir, meu amado. Se você esperar para isso tudo sair da tua vida, tu não vai se batizar nunca. Batismo é decisão. O batismo você tem que tomar a coragem e verdadeiramente deixar a justiça de Deus se cumprir na tua vida. O apóstolo Pedro, ele viu, ele fala isso lá em 2 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 3. Ele viu na imagem da arca de Noé a forma do batismo. E ele diz que quando Deus inundou a terra foi morta. Mas a água fez a arca subir. Ele viu na subida, na descida e na subida, morte e ressurreição. E por causa da decisão de Noé ter ouvido a voz do Senhor, obedecido,
águas por causa de Noé. Batismo é só uma simples e livre conscientização que você está fazendo na sua mente e perante todas as testemunhas que você quer morar no reino dos céus. Quem vai fazer a obra da limpeza é o Espírito Santo de Deus. Olha, eu podia pregar aqui muitas coisas aqui nessa noite, mas é a semana da cruz. É a semana que o Senhor escolheu para que você também sentisse um pedaço do peso que Ele carregou. Sentisse a humilhação que Ele passou por causa da tua vida. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual é a humilhação que você tem passado na terra por causa da vida dos teus familiares? O que você tem sofrido por causa da vida de outras pessoas? Está pesado, meu amado? Pastor, tu não sabe o que eu passo. Jesus passou muito mais pior do que você. Jesus sofreu muito mais do que você. A cruz de Jesus não tinha só o peso da madeira. A cruz de Jesus tinha o peso também, as pedradas, as calúnias. A família de Jesus, os irmãos chamavam ele de endemoniado. Queriam jogar ele do desfiadeiro. Meu Deus, segura na minha mão, Jesus. Escolheram ele para ser crucificado e pediram para soltar-se um ladrão. Trocaram ele por um ladrão. A cruz não era para ele. A cruz foi feita para um homem muito maior do que ele. Mas a palavra de Deus tinha de se cumprir, seus ossos foram desconjuntados. Os caras puxaram o braço dele, chegaram a arrebentar os ligamentos, tudo. Imagina a dor que ele sentiu para que aqueles pregos entrassem nas suas mãos. Glória a Deus. Mas mesmo assim, em nenhum momento ele murmurou e reclamou, porque o que ele estava fazendo não era para ele, era para a salvação de muitos na face da terra. O que ele estava sofrendo não era porque ele merecia. O que ele sofreu não era porque era para ele. Mas ele decidiu sofrer. Ele escolheu morrer. Ele falou: a mim ninguém matou, porque eu tenho poder sobre a minha vida. Eu mesmo matei, mas tenho poder de torná-la de volta. Ninguém matou Jesus, meu amado. Os sacerdotes não foram os sacerdotes que mataram Jesus. Não foram a troca por Barrabás que mataram Jesus. Não foi, meu amado, o povo judeu que matou Jesus. Sabe quem matou Jesus? Os meus e os teus pecados. Ele preferiu deixar toda a glória no céu, correu o risco de perder, de voltar a entrar no céu. Negou a si mesmo, se esvaziou de tudo, se humilhou, foi um filho obediente até a morte, e teve morte de a pior morte que uma pessoa poderia ter naquela época. Apenas os crimes capitais piores eram considerados dignos de morrer. Na cruz ainda era considerado maldito. Mas por que ele preferiu morrer na cruz? Por que o projeto foi a cruz? Porque foi lá que ele levou as nossas maldições. Foi lá que ele levou tudo que o diabo levantou contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. A cruz até Jesus era símbolo de maldição. Mas após a morte de Jesus, se tornou-se símbolo de glória e de vitória, meu amado. Então glorifica Ele nessa noite. Abre os lábios, aplauda Ele nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já vou terminar a mensagem das horas. Mas grava isso. Primeiro passo de Jesus para a exaltação: não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou a si mesmo, tomou forma de servo, fez-se semelhante aos homens, parecido, da mesma natureza que os homens. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e teve morte de cruz. E por tudo que ele passou,
o Pai o exaltou e colocou ele acima de tudo e acima de todos. E ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Está tudo no controle dele, irmão. A tua vida, a tua história, a tua família, teus negócios, teu ministério, teu chamado, está tudo na mão do Senhor. Está tudo no controle dele. João, quando viu ele glorificado, João se prostrou. Aí ele veio, botou as mãos no ombro de João e falou: filho, não temas. Eu fui morto, mas agora eu vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Está tudo na mão dele. E a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você que entrou aqui hoje, nessa noite, e quer uma exaltação de Deus, quer começar uma nova história, o primeiro passo que você precisa fazer aqui na terra, antes de começar os mesmos passos que Jesus caminhou, é entregar a vida para Ele. Por quê, pastor? Porque sem Ele você não vai conseguir nunca. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Você precisa ter Jesus na tua vida. Você precisa ter Jesus caminhando com você. Você só vai conseguir chegar a lugar algum. Você só vai conseguir ter a exaltação verdadeira se Jesus estiver contigo. A exaltação do mundo não é a mesma que Deus preparou para o homem, que Deus tem preparado para você. O diabo falou para Jesus: ó, se você quiser se prostrar aos meus pés e me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Jesus falou: também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Se você quiser que o diabo exalte a tua vida, é só se prostrar aos pés dele, que ele vai te dar tudo lá fora, como ele já deu para muitas pessoas. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas se você quiser, além da exaltação de Deus para você nessa terra, para a tua casa, para a tua família, desfrutar de uma exaltação eterna, a primeira coisa que você precisa fazer é confessar Jesus como o teu único suficiente Cristo Salvador. Isaías falou: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, por causa do sangue dele derramado na cruz, se tornarão limpos como a lã. Ainda que eles forem vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Levantai os vossos joelhos e as vossas mãos desconjuntadas e rendam-se ao Senhor, porque grandes coisas tem Deus preparado para a tua vida nessa noite. Você que entrou aqui hoje, nessa noite, quer entregar a vida para Jesus, quer começar uma nova história, quer dar um baixo, você está vendo o que o diabo está fazendo na tua casa, na tua vida, na tua família, e você quer deixar hoje, mamãe, a primeira coisa, o primeiro sentimento que precisa existir dentro de você, é você negar a si mesmo hoje e deixar Deus trabalhar na tua vida. Você que quer hoje entregar a vida para Jesus, levanta a mão direita assim para o céu nessa noite. Que ainda não entregou, não confessou ainda Jesus como teu único suficiente Cristo Salvador. Pastor, eu já ouvi falar tanto de Jesus, eu vim aqui hoje que eu fui convidado. Eu vejo tantas coisas, eu já ouvi filmes da história de Jesus, mas eu ainda não conhecia esse Jesus verdadeiramente. Eu ainda não senti o que vocês sentem verdadeiramente de estar na presença dele. Vocês pularam, gritaram, fizeram tantas coisas, disseram que sentiram fogo caindo do céu, mas eu não senti nada. Vem cá que eu quero orar por você hoje nessa noite. Você que está passando um processo difícil, está pensando em desistir do Evangelho, está querendo parar a caminhada, ou começou e parou, ainda não se batizou. Então chegou a hora de você tomar decisões na tua vida, fazer as tuas escolhas, meu amado, e deixar Deus trabalhar. Vem cá que eu quero orar por você hoje. Você está fraco na fé, está precisando, vem cá nessa noite, eu quero orar junto com você hoje nessa noite. O mesmo sentimento que foi encontrado em Jesus, tu vai sair daqui hoje com ele no teu coração. O que o apóstolo Paulo sentiu, o medo que o diabo destruísse. Você pode ler Filipenses capítulo
fez. Olha, cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que entram na tua casa, na tua igreja. Tem muitos aí mentirosos, ensinando o evangelho mentiroso, ensinando o evangelho da facilidade, fazendo você trocar o Espírito Santo por rosa, por água, por arruda. Não acredita, meu amado, em tudo que as pessoas andam dizendo, que está cheio de falso profeta mentiroso aí. Mas o Espírito Santo de Deus hoje está aqui nesse lugar. O Espírito Santo que o tomou um dia Jesus na terra está aqui hoje, está te enchendo nessa noite. Você vai sair daqui hoje com o mesmo sentimento que existia em Jesus na tua vida. Vem cá que eu quero orar por você hoje nessa noite. Você que está com enfermidade, está passando um processo muito difícil na terra. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo hoje trabalhar em você nessa noite. Vem cá que eu quero orar por você. Fica de pé, igreja. Você que está desviado do Evangelho, pastor, eu estou sentindo muita vontade de ir, mas parece que tem algo me prendendo nessa noite, em nome de Jesus. Vai ser quebrado hoje essa cadeia na tua vida. Esse demônio que te prende na bebida, esse demônio que tem te levado para os pais, ele vai sair da tua vida. Xenacaia, sai! Esse demônio que quer destruir a tua vida, ele faz te largar porque ele não vai conseguir. Ele não é mais forte do que o Espírito Santo de Deus. Vem cá que eu quero orar por você hoje. Tem mais pessoas aqui dentro nessa noite. Amém? Eu vou orar. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vim na frente. Mas cada vez que eu vinha, chorava nos pés do Senhor e falava para Deus com sinceridade: olha, eu não consigo abandonar certas coisas. O Senhor ia e arrancava da minha vida porque eu declarava, eu pedia, eu chorava. Hoje é mole falar da minha vida. Eu quero ver abrir mão das coisas que eu abri no passado. Os pratos que o diabo me enviou, que eu deixei para lá. Eu quero ver fazer o que eu fiz para poder estar de pé aqui hoje. Amém? Tem mais alguém aqui nessa noite? Vem cá que eu quero orar por você. Pastor, eu não consigo mais jejuar, não consigo mais orar. Eu sei que eu tenho um livro chamado com Deus, mas eu não consigo entrar onde Deus quer. Vem cá que eu quero orar por você também nessa noite. Deixa Deus te esvaziar nessa noite. Deixa Deus tirar esse medo. Deixa Deus te esvaziar dessa depressão, dessa tristeza, da enfermidade. O Espírito Santo entrar, tem coisas que precisam sair, ó. Amém? Já vou orar cada 10 horas. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pode continuar. Deixa Deus te usar. Está aqui teus servos e tuas servas. Tu conhece o levantar e deitar de cada um nessa noite. Tu sabe, Senhor Pai, a dificuldade, o Senhor teve aqui na terra. O Senhor sentiu, Pai, da sua própria carne. O Senhor deixou todas as coisas de lado. O Senhor não tinha nem lugar para recostar a tua cabeça. O Senhor muitas das vezes foi sustentado por outras pessoas. Dormia nos montes, dormia na casa dos seus discípulos. Talvez o Senhor levantasse, nem sabia o que o Senhor ia comer no dia. O Senhor negou tantas coisas, rejeitou as ofertas do diabo. O Senhor sabe da luta que é para cada um estar de pé. Tu sabe o que cada um está precisando nessa noite. Nesse momento nós te pedimos, Pai. Nós estamos nos esvaziando agora nesse momento. Através desse choro, através desse clamor. Nós colocamos para fora nessa noite o que está nos atormentando, nossos medos, Senhor, que não sabemos o que vai acontecer conosco no futuro.
Mas nós queremos tomar essa decisão hoje, de te servir, de fazer verdadeiramente a tua vontade, de fazer verdadeiramente, Senhor, de sofrermos por amor de outras pessoas, porque nós sabemos que a nossa obra aqui na terra não é em vão, tem uma recompensa nos aguardando, mas sem o teu Espírito Santo, sem a tua ajuda, nós não conseguimos, Senhor. Por isso nós te pedimos, fortalece o teu povo nessa noite, reaguça os dons, os talentos, em nome de Jesus Cristo. Vai enchendo, Senhor, tira a tua mão do bolso, vai enchendo o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Enche ela do teu Espírito Santo. Peço condução, venha de inspiração todo o jugo nessa noite. Deixa ela sentir, meu Pai, que ela nunca sentiu. Deixa ela beber da água que ela nunca bebeu. Deixa ela tomar do vinho que ela nunca tomou. Deixa o Espírito Santo envolver ela nessa noite, Senhor, de forma como ela nunca foi envolvida. Tu sabe o que ela está passando nessa noite. Há uma grande vitória preparada para esta mulher. Tudo que foi planejado, arquitetado contra a vida dela. Toda palavra de maldição, todo demônio que atormenta a mente dela, pega toda a tua bagagem nessa noite. Abre retirada. Faz saída em nome de Jesus Cristo do caminho dela. Saia da casa dela. Nós te damos uma ordem nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Quando eu soprar, saia do caminho dela nessa noite. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha inspiração todo o jogo na vida dela nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade. Chama esse varão de camisa branca lá no final. Vem cá. Vem cá esse senhor também aí. Do teu lado aí. Vem cá, eu sou. Vem cá. Vem cá, você também. Vocês já aceitaram Jesus? Já aceitaram Jesus? Já? Está firme no caminho do Senhor? Já entregou a vida para Jesus? Já? E tu quer voltar hoje para o caminho do Senhor? Não é batizado? E quem te impede de batizar? Tá bem? Vem cá. Já entregou a vida para Jesus? Já? Deus tem uma obra muito linda contigo na terra. Contigo e contigo. Sempre que eu olhava para vocês, eu não via vocês vestidos assim. Não falando da roupa de vocês não. Mas eu via vocês com umas vestes de glória. Sabe o que é veste de glória? Resplandecente. E eu olhava, eu chegava para as minhas vistas. E Deus falava assim, são meus escolhidos. Só ainda não entraram onde eu quero que eles entrem. Só eles ainda não fazem o que eu quero que eles façam. Só toma posição com Deus hoje. Só faça aquilo que Deus quer que vocês façam. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Você vai ver a transformação de Deus na tua vida. Você vai ser um grande ganhador de almas. Você vai ser o servo do Senhor dentro da casa do Senhor. Deus vai te usar como você nunca imaginou que Deus fosse te usar. Deus vai estar contigo na música. Xalabassup. Palabas. Tu crê nisso? Xenequer, veja meu olho. Em nome de Jesus. Receba esse dom novo na tua vida nessa noite. Receba essa unção. Fecha teu olho. Receba hoje, em nome de Jesus, essa unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Toda insegurança, todo medo, bata e retirada da vida desse homem nessa noite. Saia da mente dele. Em nome de Jesus Cristo. Todas as dúvidas, as interrogações sejam quebradas nessa mente nessa noite. Deus entra com teu poder e autoridade.
Faça, Senhor, o teu nome se glorificado na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, receba nessa noite. Em nome de Jesus. Receba tu hoje nessa noite também. Receba, Espírito Santo de Deus. Tudo que vem perseguindo esse homem na terra, vai bater em retirada nessa noite. Há um homem que te jurou na terra. Nessa noite o Senhor diz para ti: está arrancando isso da tua vida. Em nome